Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos o Dia dos Fiéis Defuntos em nossa igreja, no mundo inteiro, e exercemos um dos dons mais importantes para Deus, que é o dom da caridade. O bem que nós podemos fazer para os mortos, com as nossas orações e preces, é o maior bem que nós podemos oferecer, por dois motivos. Um, porque suplicamos que os nossos irmãos recebam o maior de todos os bens, que é contemplar a face de Deus. E o segundo motivo é porque esse bem não lhe será tirado, não será passageiro. Um pai e uma mãe que queiram muito bem aos seus filhos, um homem que queira muito bem à sua mulher, uma mulher que queira muito bem ao seu esposo, pode buscar fazer tudo por ele ou por ela, porém tudo que for fazer pode desperdiçar-se, pode não ser tão útil assim, ou mesmo sendo de bom proveito, pode passar e se acabar. Tudo bem que nós podemos fazer uns aos outros neste mundo, nesta vida, é passageiro, inclusive a oração. Por quê? Porque rezando por alguém vivo, podemos desperdiçar essa oração, porque essa pessoa pode fechar o seu coração para a graça que Deus quer derramar. Porém, quando uma pessoa falece, ela estando na purificação do purgatório, ela recebendo as nossas orações, os nossos sufrágios, as nossas penitências em favor dela, Deus acolhe esses méritos, esse auxílio, essa oração, e essa pessoa purificada nunca mais pecará, receberá aquele bem e o receberá para sempre. Vejam, alguns irmãos nossos protestantes dizem que o purgatório é uma invenção da Igreja Católica, que é a invenção de algum Papa. Alguns dizem que é uma invenção do Papa São Gregório Magno, que foi do 7º século, ali por volta do ano 630, 620. Mas vejam, o purgatório é verdade de fé que deve ser crida por nós, que já está presente nas Sagradas Escrituras. Em várias passagens do Antigo Testamento, já existe o piedoso costume de não se deixar os corpos à vista de qualquer um, mas de enterrá-los. Nós vemos isso principalmente no livro de Tobias, mas também no segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, do versículo 39 ao 45, nós vemos o grande Judas Macabeus, que encontra vários de seus correligionários, homens que lutaram pelo povo de Israel e foram mortos em batalha, em guerra. Judas Macabeus então enterra esses homens e junto com os outros soldados fazem uma coleta, uma oferta para ser mandado para o templo de Jerusalém, a fim de que fosse feito um sacrifício pelos pecados daqueles soldados que haviam sido mortos e enterrados. Existem ainda as passagens que nós lemos aqui na primeira leitura, tirada do livro de Jó, onde Jó professa a fé na ressurreição, dizendo que depois que morrer, a sua carne contemplará a Deus. No Novo Testamento, na carta aos Hebreus, nós vemos o autor sagrado se referindo a Abraão, que vai dar seu filho Isaque em sacrifício a Deus, e que o faz por causa da fé na ressurreição. Diz o autor sagrado da carta aos Hebreus que Abraão, confiante no Deus dos vivos, aquele que é capaz de ressuscitar os mortos, vai oferecer seu filho em sacrifício. É a fé de Abraão que é dada a nós, é a fé na ressurreição, segundo o autor da carta aos Hebreus. Mas vejam, meus irmãos, nós temos mais testemunhos. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 10, fala dos que serão salvos, mas que passarão por um fogo de purificação. Nós vemos também Jesus nos evangelhos. No evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 45 e 48, que também nos encontramos no evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 34 e seguintes. Jesus fala de uma correção que vai ser aplicada aos seus servos.
Para alguns ela será dura, para outros será breve. Mas haverá uma correção depois dessa vida aos servos de Jesus. Ele diz isso em parábolas. Também Jesus nos fala de um lugar em que nós podemos ser lançados e do qual nós não sairemos enquanto não pagarmos o último centavo. Essa passagem está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículos 58 e 59, e no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 22 ao 26. Encontramos também, meus irmãos, na primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 18 e 19, São Pedro nos falando que existe um lugar onde os mortos aguardavam Cristo para receberem a salvação. Os grandes homens e mulheres, de Adão até antes de Jesus morrer, esperavam Jesus aonde? Nós professamos no credo, na mansão dos mortos, para receberem a pregação de Cristo, acolherem o Evangelho e serem salvos. Esse lugar, que era chamado de limbo, o Papa Bento XVI disse que passou a se tornar o purgatório, um lugar de espera, um lugar que vai acabar depois da nossa morte, onde nós passamos pela purificação. Também temos a Santa Felicidade, uma santa mártir que morreu por volta do ano 200. Ela relata uma visão que ela teve de um irmão dela, que estava num lugar de trevas, e que ela deveria rezar por ele, para que ele fosse para o céu. Nós também encontramos o bispo da Ásia, Abércio, bispo notável e venerável, que morreu por volta do ano 250, e que ele pediu. São Clemente de Alexandria, que vai ser um grande bispo da igreja, que morreu por volta do ano 150, fala da purificação depois da morte. E também São Cipriano de Cartago, que morreu por volta do ano 200 ao ano 250, fala sobre uma purificação depois dos mortos. Eu dou esses santos para nós, porque muitos protestantes dizem que a igreja é uma invenção de Constantino, no concílio de Constantinopla e de Niceia. Esses santos todos que eu li para a nossa comunidade são santos muito anteriores a Constantino, da época que a igreja ainda era perseguida, por causa de sua fé na ressurreição dos mortos. Porque se nós cremos em Jesus, meus irmãos, é porque os apóstolos professaram essa fé até derramar o seu sangue. E eles derramaram o seu sangue não porque viram um homem crucificado, mas porque viram um homem ressuscitado. Um homem ressuscitado de uma forma diferente. Jesus ressuscitado dos mortos é diferente de Lázaro, é diferente da filha de Jairo. É uma ressurreição que não experimenta mais a morte. Uma ressurreição da qual nós somos convidados a viver. Para terminar, meus irmãos, toda Santa Missa nós rezamos e dizemos juntos, quando nós professamos eis o mistério da fé, nós falamos que nós estamos proclamando a morte de Cristo e a sua ressurreição até que Ele venha. Cristo irá voltar para julgar os vivos e os mortos, como nós dizemos no símbolo apostólico. E nós então devemos vigiar sobre nossa vida e rezar pelos que já faleceram, para que a caridade que nós prestamos a eles, um dia, quem sabe, seja prestado também a nós. Nós rezamos hoje de madrugada, né? Lá entre 11h30 da noite de ontem até umas 2, 3 horas da manhã de hoje, o Santo Rosário, pedindo a Deus o perdão dos pecados por aqueles que haviam falecido aqui de nosso município. Que nós possamos tirar um pouco do dia de hoje para rezarmos por estes que nos precederam diante de Deus e suplicarmos ao Senhor. Lembrem, o purgatório só tem uma porta de saída, é para o céu, mas também é um lugar de dores e de sofrimento, meus irmãos. Os santos nos dizem com muita clareza que a diferença entre o purgatório e o inferno é que o purgatório acaba e o inferno é eterno. Desejemos então, com ardor no coração, amar a Deus de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, para que possamos ir para o céu e levar outros conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.